Boa tarde, pessoal. Pessoal, aguardando os 5 minutos para todos entrarem. Vamos dar início, lembrando para que vocês mantenham os nomes de acordo com a inscrição, para facilitar a emissão do certificado. Prezados participantes, estimados convidados e membros dos Centros Binacionais. É com grande entusiasmo que eu, Janaína Amado, presidente da Coligação dos Centros Binacionais, diretora do IQB Uberaba, dou as boas-vindas a todos vocês na sexta sessão do 39º Simpósio dos Centros Binacionais, um evento verdadeiramente especial e inspirador, que nos reúne em um diálogo intelectual que transcende fronteiras. Estamos reunidos aqui, mesmo à distância, para explorar o presente, vislumbrar o futuro e ir além dos limites do conhecimento sobre o tema instigante Sharing the Present, Looking to the Future and Beyond. É também com grande honra e satisfação que damos as boas-vindas à Embaixada Americana e aos consulados dos Estados Unidos no Brasil, bem como a nossa ilustre convidada Nádia César Yanzir Rodrigues, coordenadora geral do livro do FNDE, Ministério da Educação. É um privilégio tê-los conosco no 39º Simpósio dos Centros Binacionais. Hoje começamos nossa sessão como uma apresentação sobre os Centros Binacionais, BNCs, e seu papel crucial na promoção da educação, cultura e entendimento internacional. No final da década de 30, Brasil e Estados Unidos sentiram a necessidade de estreitar os laços de amizade que os uniam, decisão que motivou a fundação em diversas partes do Brasil de instituições ligadas à comunidade com o intuito de divulgar a cultura norte-americana no Brasil e a nossa cultura nos Estados Unidos. Para se manterem financeiramente de forma sustentável, essas organizações começaram a ensinar a língua inglesa, especialmente o inglês americano, e assim nasceram os centros binacionais. O cuidado com a qualidade de ensino aliado à globalização do mundo, que adotava o inglês como linguagem universal, mostrou que a estratégia foi acertada e os BNCs foram se tornando referências no ensino da língua inglesa em todo o Brasil. Mesmo tendo adotado diferentes nomes institucionais, as instituições mantiveram os objetivos de ensinar o idioma com a qualidade e promover a integração das culturas brasileira e norte-americana, o que levou à necessidade de se criar uma entidade para reunir essas organizações ligadas por um objetivo comum. Assim foi criada a Coligação das Entidades de Educação e Cultura Brasil-Estados Unidos, uma associação civil e sem finalidade econômica ou lucrativa, constituída de pessoas jurídicas, os BNCs, oficialmente fundada durante o 26º Simpósio dos Centros Binacionais, realizado entre 13 e 16 de outubro de 2002, na cidade de Rio Quente, Goiás. A cada 2 anos, os gestores e equipes da área acadêmica dos PNCs se reúnem para discussões e trocas de experiências em tendências educacionais, melhores práticas, modelos de negócio e programas relevantes para as comunidades locais. No Simpósio dos Centros Binacionais. Em anos alternados, essa reunião acontece com diretores executivos e diretores acadêmicos de toda a América Latina, durante a ABLA, Associação de Centros Binacionais da América Latina. Hoje, reunidos aqui, temos a oportunidade não apenas de celebrar os sucessos passados dos BNCs, mas também de olhar para o futuro com entusiasmo e determinação. Estamos comprometidos em continuar aprimorando nossos programas e serviços, buscando formas inovadoras de promover a educação, a cultura, programas voltados para a comunidade e o entendimento mútuo entre as duas nações. Nesse momento, passo a palavra para Yuri Marmorato, diretor-secretário da coligação e diretor do Siquibel São Carlos, para que possa continuar a apresentação dos BNCs. Yuri, please. Obrigado, Janaína. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque a gente estava aqui fazendo um troubleshoot com a Nádia, que ela não estava conseguindo acessar. Então, primeiramente, gostaria de dar boa tarde à Nádia. A gente não teve a oportunidade de conversar aqui antes de a gente começar a sessão. Tudo bom, Nádia? Boa tarde, pessoal.
Boa Problemas tarde. tecnológicos em um momento tecnológico, né? Sem problemas. Caso você não tenha pego toda a fala da Janaína, depois a gente pode te mandar por e-mail, tá? Foi uma informação mais geral, um pouco do histórico dos centros binacionais. Eu não sei se tem mais alguém da sua equipe aqui conosco hoje, mas também daí as boas-vindas a todos e todas. Então, a minha fala vai ser bem breve. Eu vou compartilhar a tela. A gente fez um levantamento aqui atualizado sobre os centros binacionais coligados. E vocês veem minha tela? Sim? Sim. Então, atualmente, nós temos 23 centros binacionais coligados, tá? Nós estamos espalhados por boa parte do Brasil. Esses 23 centros estão presentes em 27 cidades, com 64 unidades próprias, né? Nesse levantamento, a gente não contou diversos centros que mantêm unidades em escolas parceiras, né? Mantêm atividades em escolas parceiras, mas não são unidades próprias, então a gente não entrou nesse levantamento. Bom, muito, muito brevemente, porque depois a gente vai passar para alguns colegas de centros das 5 regiões para que eles falem um pouquinho mais sobre o que nós fazemos, mas aqui uma pincelada daquilo que os centros binacionais fazem, né? Então, na educação, né, principalmente, o nosso carro-chefe é o ensino de inglês, mas também muitos centros trabalham com outros idiomas. A educação maker, os centros binacionais, por iniciativa também do Departamento de Estado, da Embaixada dos Estados Unidos, foram pioneiros, né, na propagação da cultura maker, da educação maker no Brasil. Então, esse também é um aspecto bastante forte da educação maker e STEAM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Os programas bilíngues, né? Que agora, de alguns anos para cá, tem tido uma influência muito importante nas escolas particulares e nós temos centros binacionais que desenvolvem seus próprios produtos de programas bilíngues e com aí também abrangência nacional. O ensino de artes, temos diversos centros que, para além do ensino de idiomas, também trabalham com ensino de artes, variadas, né, desde as artes plásticas até música, teatro, e alguns centros, inclusive, com programas de pós-graduação em parceria com instituições públicas. Então, é uma gama bastante variada de ações na educação e isso, lógico, não esgota tudo que os centros fazem, né? Do ponto de vista da cultura, os centros binacionais, em sua maioria, contam com sedes bastante bem equipadas em termos de equipamentos de cultura, né? Então, teatros, galerias de arte, sala de cinema, as bibliotecas, o barra Resource Centers, que hoje nos centros binacionais as bibliotecas são muito mais daquela nossa visão, né, tradicional de biblioteca, né? Elas oferecem recursos multimídia variados para apoiar as ações dos centros binacionais. E também muito importante nas atividades dos centros binacionais são as ações de impacto social, né? Com diversos projetos voltados às populações mais carentes e historicamente privadas de acesso à cultura e educação, né? Então, mais recentemente, a gente tem trabalhado muito em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, projetos que foquem em diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Essa é uma linha muito importante para os centros binacionais. E só também, muito brevemente, um pouco dos nossos números. Essas são as estatísticas dos centros que fazem parte da coligação de centros binacionais nos últimos 12 meses. Tá? Então, nesses últimos 12 meses, os centros desenvolveram 283.700 atividades programáticas, e aí incluem aulas, apresentações, projetos, de tudo que a gente faz. Nessas atividades participaram mais de 3 milhões de pessoas, né, de todo o país, e de visitantes, ou seja, pessoas que passaram pelos nossos centros, mas não necessariamente para participar de uma atividade programática,
programática, porque os centros, em muitas localidades, são centros abertos à comunidade. A ideia do centro binacional é que eles sejam algo aberto à comunidade, então também 640 mil visitantes. Então, era só realmente aqui uma breve demonstração, né, do que são os centros binacionais. E eu gostaria então agora de passar a palavra. A gente vai chamar alguns centros para mostrarem um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia mesmo, né, os nossos projetos. Parei de compartilhar? Peraí, pronto. Então, gostaria de passar a palavra para o Lucas Martins, do IBEU Manaus, para ele falar um pouquinho sobre o projeto Expedição Maker, correto, Lucas? Correto, Yuri, muito obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer enorme representar mais uma vez o IBEU Manaus, apresentando um dos projetos que nós desenvolvemos durante esses anos. O IBEU Manaus é um prazer para a gente representar o Norte, apresentando um pouquinho do que os centros binacionais oferecem para a comunidade, quais são os projetos que nós oferecemos como forma de transformação para as crianças, principalmente para crianças e escolas que não têm tantas oportunidades assim. A Expedição Maker foi um projeto que foi desenvolvido, que começou a ser desenvolvido durante a pandemia. Nós temos o Maker Space dentro do Ibero Manaus, então além das atividades, por exemplo, com STEAM, STEM, nós trabalhamos com cultura, temos as aulas de piano, teatro, dança, música. E a Expedição Maker foi um projeto que surgiu através de uma vontade muito grande que nós tínhamos de levar o que nós temos aqui no Biomanaus, no nosso espaço, para crianças que não têm esse acesso. Então, nós recebemos a visita de uma escola pública ribeirinha durante um evento que também é apoiado pela Embaixada, que chama Maker Day Brasil. E durante o Maker Day, esse evento, esses alunos vieram visitar o IBEU e nós percebemos essa necessidade que eles tinham de ter acesso ao que nossos alunos também têm acesso. Portanto, veio daí a ideia de um makerspace móvel, um makerspace que nós pudéssemos levar para as escolas ribeirinhas. Mas aí o desafio, obviamente, é gigante, pensar em material, pessoas para trabalhar durante essas visitas, porque a gente estava pensando realmente em escolas extremamente isoladas da região norte, escolas ribeirinhas que só têm acesso, ou que o acesso é extremamente difícil, somente por se dá por barco. Nós vimos nos grants oferecidos pela Embaixada dos Estados Unidos uma oportunidade para fazer esse projeto acontecer. E, obviamente, em todos os parceiros, como, por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, o IBEU Maker, o IBEU Manaus, e mais parceiros queridíssimos como Fab Lab Manaus, Gen Z, Kindness Maker. Nós reunimos toda essa galera e pensamos, fizemos a seleção de 10 escolas ribeirinhas ou de áreas muito isoladas de Manaus. Como vocês podem ver, essa é a parte, esse é o mapa de Manaus e as escolas estão realmente em lugares muito afastados, cerca de 30 minutos, 40 minutos, às vezes até 2 horas de barco, subindo ou descendo o Rio Amazonas. Nós começamos a fazer visitas a essas escolas de barco para verificar como que nós faremos para levar todo o equipamento que nós temos, toda a tecnologia, todo o amor e o carinho que nós temos pelo desenvolvimento realmente de atividades mão na massa para essas comunidades ribeirinhas. Bom, selecionamos o nosso público-alvo, comunidades extremamente isoladas, com pouquíssimos, com quase nenhum recurso, alunos, professores. Como o Yuri falou na apresentação, a gente é um centro binacional e o nosso carro-chefe é o ensino da língua inglesa. Então, além de atividades mão na massa, todas as nossas atividades oferecidas para essas comunidades têm sessões de inglês, uma vez que nós somos um centro binacional, representamos, né, um pouquinho da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Fizemos treinamentos para os professores para que eles pudessem, além das oficinas oferecidas para os alunos dessas escolas, fizemos treinamentos para os professores para que eles conhecessem um pouco mais sobre o pensamento, a cultura maker, e para que eles continuassem com essas atividades dentro das escolas, uma vez que nós estávamos fazendo uma visita rápida. Eram visitas de um dia. Nós passávamos um dia nessas comunidades.
Os desafios, como vocês podem imaginar, foram gigantescos, desde a equipe que era gigantesca para conseguir levar todo esse material. Essa área, por exemplo, fazendo uma abertura, ela está inacessível agora porque todo o rio secou, inclusive essa área que está mostrando para vocês na apresentação. Mas nós, quando fomos durante um período de cheia dos rios e a única maneira de acessar é através do rio, através de barcos. Nós fomos com essas lanchas para essas comunidades. Agora essa área está completamente seca e essas comunidades completamente a gente não consegue acessar essas comunidades. Durante as nossas visitas, nós contamos com apoio, além da equipe do IBEL Manaus e do IBEL Maker, contamos com apoio de voluntários, em sua grande maioria alunos estavam na época se preparando para aplicar para universidades nos Estados Unidos e que viram no trabalho voluntário uma forma de contribuir com a sociedade, com a comunidade de Manaus, e participaram conosco durante o projeto. Nessa foto vocês podem vê-los muito claramente. Nessas outras, nós mostramos um pouquinho de como nós chegamos a essas comunidades. Usamos barcos, colocamos tudo dentro de caixa, tivemos que levar alimentação para essas crianças, porque como nós ficávamos o dia todo com elas, a gente tinha que prover alimentação. Essas escolas muitas vezes não tinham energia, não tinham alimentação, recursos muito limitados mesmo. E nós percebemos que as nossas visitas conseguiram transformar um pouquinho e movimentar um pouco essas comunidades. Desde a criação, por exemplo, de grupos com os professores que se tornaram professores educadores maker, para que nós continuássemos acompanhando, dando suporte, dando ideias de atividade, dando realmente uma continuação para esse projeto. Levamos botões, camisas, pôster, computador, projetor, iPad, materiais para atividades plugadas, não plugadas, lanches para os alunos, todo o material. A gente levava impressora, foi assim, uma movimentação gigantesca mesmo. Todas as oficinas envolviam criatividade, inovação, pensamento crítico, que são bases do pensamento maker. A gente teve, por exemplo, atividades mão na massa que envolviam conceitos de hidráulica, atividades de mão na massa que envolviam conceitos de como criar uma horta, compostagem, programação plugada, desplugada, como criar, por exemplo, um sistema que conseguisse irrigar as plantas da escola, utilizando programação. Nessa vocês conseguem ver atividades de hidráulica, inserções de inglês e, além de oferecer, obviamente, os treinamentos para os professores com certificados e para as escolas também. Aqui é um pouquinho do que a gente ofereceu nos sites. Eu acho que meu tempo já está acabando, mas, né, finalizando ali para vocês, o desafio é gigantesco de falar em 5 minutos sobre esse projeto, mas tem mais no Instagram do IBEOmaker e no site também da Expedição Maker. Obrigado, gente. Obrigado, Yuri. Muito obrigado, Lucas. Realmente, infelizmente, o nosso tempo está curtinho, né? Mas certamente depois, se você puder compartilhar a apresentação, a gente encaminha para a Nádia, tá? Então eu vou pedir agora para a Dani da aba Recife. Vai ser a Dani Marina da aba. Dani, por favor, fica à vontade. Maravilha, Yuri. Boa tarde a todos. Muito difícil vir logo em seguida do Lucas falando desse projeto que eu sou fã, maravilhoso e que sempre me inspira, né? Muito bom fazer parte dessa rede, poder estar representando aqui o Nordeste. A gente tem centros aqui em Recife, que é a ABA, representados aqui por mim, pela Raquel, pela Fabiana, e também centros em São Luís e em Salvador. Temos o prazer de ser parceiros da Embaixada Americana, do Consulado dos Estados Unidos em Recife, fazer várias atividades e difícil é escolher o que falar. A gente escolheu falar de um projeto, vou falar mais para vocês, depois mostrar só uma fotinha dos nossos alunos. Foi um projeto online que a gente fez, que chama Global Education Prep. Esse projeto, ele foi um projeto justamente voltado para desenvolvimento pessoal e profissional e trabalhou com 62 jovens de diferentes estados do Nordeste, né? Então, a gente acompanhou esses jovens por 3 meses, né, numa jornada, né, de informações sobre estudo nos Estados Unidos, trabalhando a visão do Education USA, trabalhando a visão de diversidade. Esses jovens predominantemente eram jovens de comunidades
socialmente mais vulneráveis, né, e também predominantemente pessoas pretas e pardas na região. Teve um grande ganho desse grupo, ele se conhecer mais diretamente, mesmo que online. Então, houve várias trocas entre os próprios estados, né? A gente teve participação do pessoal do Consulado dos Estados Unidos aqui de Recife, e o projeto ele tinha um grande objetivo de que eles pudessem criar novas possibilidades de futuro a partir das conexões que eram feitas, seja através do letramento em inglês, né, seja através das oportunidades que eram dadas para eles de conexões com diferentes pessoas do Nordeste, do Brasil e do mundo, especialmente dos Estados Unidos, e tinha um viés muito grande de trabalhar a visão de impacto social, como é que eles podiam ser esses protagonistas, né, de impacto social nas suas diferentes comunidades, para a gente ter esse efeito multiplicador, né, nos vários lugares. Eu vou compartilhar aqui só uma fotinha para vocês do grupo, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, não, tá aqui. Vou fazer minha tela mesmo, diretamente. Ui, deixa eu voltar aqui. Aqui. Esse é um pedacinho do grupo que estava com a gente, aí de vários estados do Nordeste. A gente teve parceria também com as secretarias de educação dos estados participantes, porque esse programa foi todo para alunos da rede pública, então a gente queria justamente ter diversidade nas idades desses alunos. Esses alunos foram do nono até o segundo ano do ensino médio, nono ano do fundamental ao segundo ano. A gente queria interiorizar também, não serem apenas os alunos que estavam nas capitais, então a gente contou com as secretarias de educação para poder chegar nesses diferentes lugares, né? E o programa seguiu conosco por 3 meses, e ao final eles apresentaram diferentes iniciativas de impacto social, né? Além desse olhar de que eles podiam construir futuros alternativos, futuros diferentes, e a gente segue na conexão, inclusive, de mentoria com esse grupo. A segunda fotinha ficou aqui, só esse Lidera Nordeste, é um dos projetos, né? Eu ia fazer um print ainda do José Wagner, que é o criador desse projeto, mas esse projeto ele justamente foi criado por um dos alunos para oferecer um pouco do que foi dado para os alunos através do GEPrep, para outros alunos na região Nordeste como um todo. Então, já tem um efeito multiplicador enorme. E esse aluno, especificamente o José Wagner, que participou conosco no ano passado, participou ainda no ano passado de um programa de verão na Universidade de Harvard, fez uma vaquinha para conseguir comprar as passagens e tudo. E a partir dele, vários outros alunos também participaram de outras iniciativas, né? Então, para a gente é um grande prazer. Eu fico sempre também bem emocionada de olhar para essas fotinhas aqui e ver que cada uma dessas histórias aqui que foram tocadas, desses alunos, através desse incentivo e dessa missão, né, que a gente trabalha aqui no Brasil, eles estão aí multiplicando esse efeito em vários lugares do Nordeste e com certeza do mundo. É isso. Acho que eu cumpri o tempo. Fui falando bem rápido, né? Sobrou, sobrou, dá até para cantar uma música ainda. Olha, olha que eu falo, tinha outro, mas aí eu preferi focar nesse, porque dá uma visão mais global aí da questão do Nordeste, mas esse pilar realmente de novos futuros, né, de diversidade, e essas conexões tem sido um dos grandes motes, né, da gente, e a gente está começando aí um novo projeto, já que você falou que sobrou tempo, né, que é o Uhum. Pathways. O Pathways tem também esse olhar, né, de novos caminhos, novas avenidas, novas jornadas e criação de novos futuros. A gente vai ter a primeira turma do Pathways vindo para cá, para a Aba Recife, em sábado agora, até. É um programa com duas comunidades, uma comunidade que é um quilombo urbano, na região de Olinda, aqui, a comunidade Xambá, e o Centro Social Dom João Costa. E esse Pathways também abarca um outro path, um outro caminho na área de sustentabilidade, que é para uma exposição de mudanças climáticas, com ênfase em alunos da rede pública, para abril do ano que vem. Então, agora eu termino. Pode ir, Yuri. Obrigada. Muito bom. Parabéns, Dani. Obrigado por Obrigada a compartilhar. você, obrigada a vocês todos. Então, eu gostaria agora de chamar a Soraya, da Casa Thomas Jefferson, para falar um pouquinho sobre, aí de Brasília, né? Tá no quintal, mas falar um pouquinho sobre as ações. Sora? Eu não estou escutando a Soraya. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Hoje eu estou meio rouca e so bear with me a little bit, ok? É, Deixa eu iniciar aqui. Estão vendo aí os slides? Estão todos vendo os slides? Sim, tem uma janela por cima, parece. Espera aí. E agora? Agora sim. Agora sim, né?
Então, estou aqui para falar um pouco da Casa Thomas Jefferson, que esse ano completou 60 anos, aí um dos centros binacionais mais antigos aqui da rede. Esse ano nós fizemos aniversário aí, quase que com a mesma idade de Brasília, pouca coisa mais nova. E a missão da Thomas é conectar e transformar vidas através de gerações por meio de experiências singulares de aprendizado. E essas experiências singulares, para promover essas experiências singulares, a Thomas se vale de um ecossistema bem remixado de aprendizagem, né, que combina aí várias ambiências, mas que estão todas conectadas e funcionando de forma transversal e harmônica. A gente trabalha com formação dos nossos professores, com produção de recursos para esses professores, sempre com uma visão inovadora e uma pegada bem visionária, muito graças à visão das nossas gestoras, principalmente da nossa diretora Lúcia Santos. E também trabalhamos com compartilhamento e programas sociais, seja eles online ou presenciais, sempre com apoio de parceiros incríveis, obviamente como a Embaixada Americana, que é a nossa parceira de longa data, mas também com outros parceiros com os quais a gente se apega, né, para trabalhar nessas experiências singulares de aprendizagem, sejam elas com o nosso público interno ou externo, presenciais ou online. E fruto dessas parcerias, temos vários programas sociais, inclusive alguns que são bem próximos do nosso coração. Um deles é o Mecaton de Tecnologia Assistiva, que o ano passado rodou sua quarta edição, né, com resultados aí incríveis e com impacto muito significativo na nossa rede de escolas públicas que são da nossa comunidade e fruto muito dos esforços desses alunos, somente com um empurrãozinho nosso e com a participação, obviamente, da nossa ambiência aqui do Thomas Maker e impulso da Casa Thomas Jefferson. Mas eu queria falar de um dos nossos programas, hoje destacar um dos nossos programas, que foi o Maker Day Girl Power, nossa participação no Maker Day. Aqui é a foto da edição de 2022, mas eu queria ressaltar a edição desse ano, porque a edição desse ano a gente trabalhou com escola pública e a ideia da oficina de marcenaria do Maker Day é exatamente possibilitar e democratizar o acesso não só a espaços maker, mas também às tecnologias, sejam elas as mais democráticas, digamos assim, né, para dar acesso a essas meninas e, através desse acesso, empoderá-las no uso de tecnologias, sejam elas quais sejam, né? No caso, a gente escolheu as tecnologias de ferramentas de marcenaria, com isso a gente contou com o apoio da Embaixada Americana, a parceria com a escola pública local e também com parceria com artistas marceneiras locais que têm renome, são muito conhecidas no cenário de marcenaria daqui da cidade de Brasília. A diferença do programa desse ano para o programa do ano passado é que o programa do ano passado, a coordenação da escola escolheu o que elas iriam fazer. Esse ano a gente fez uma enquete com as próprias meninas para saber delas o que elas gostariam de ter, de construir para a escola delas. Então aqui vocês veem o gráfico, né, que elas fizeram a escolha e depois elas mesmas fizeram a priorização do que ia ser construído. E em cima dessa resposta das meninas, as marceneiras fizeram todo o planejamento do que era possível da gente construir dentro do prazo do programa social. E eu gosto muito dessa foto, porque nessa foto vocês veem que ninguém está parado aqui. Então, essa foto me emociona muito, muito, muito por causa disso, que todas elas, independente de estarem com uma mentora do lado ou não, elas estão trabalhando, estão engajadas e mega conectadas com aquilo que elas estão fazendo, com toda atenção e foco.
Então, elas estudaram toda a planificação dos móveis que elas iriam construir. A gente mandou com antecedência, as marceneiras mandaram com antecedência, então elas puderam estudar essa planificação antes, junto com os professores de matemática delas, para entender uma planificação 3D e como essa planificação se traduzia num plano 2D para ser cortado nas madeiras. No dia, todas elas mesmas interpretaram esses planos e fizeram as medidas para corte, e aí todas cortaram, furaram, lixaram, aprenderam a usar todas as ferramentas com orientação das marceneiras e das artistas que estavam conosco, com orientação da equipe maker também, e no fim produziram o que elas tinham programado para produzir, tinham escolhido para produzir. Era muito engraçado no final você ver todas elas alisando com as mãos as peças que elas produziram, que elas criaram. Era uma imagem tão bonita, aquele negócio de quase como você está assim, alisando um bebê, alisando um filho seu. Então foi muito emocionante. E recentemente recebeu a foto das peças na escola, sendo todas usadas nas áreas de convivência. O coordenador da escola já disse que elas já estão planejando fazer outras coisas, que elas querem fazer outras coisas para o programa do ano que vem. O programa do ano que vem a gente já tem recurso, graças ao apoio da Embaixada Americana. Ele vai ser um programa de mais dias para a gente produzir e pensar em outras necessidades, junto com elas, em pensar, levantar outras necessidades para a escola. Ora, eu tenho mais um minutinho, Sora, pode ser? Tenho mais um minutinho? Pode ser. Não. A Thomas, além desse programa, esse é um programa de destaque desse ano, mas a gente trabalha muito em parceria com o nosso ecossistema pedagógico, as bibliotecas, o Thomas Maker, a própria gestão sempre nos apoiando e também nos dando ideias de como a gente pode seguir costurando essa trama que envolve cultural, educacional, tecnológico, o ensino da língua inglesa, a exploração de pilares, né, estratégicos e sociais, de forma que a gente realmente tenha uma atuação de impacto na nossa comunidade que nos cerca. Se vocês quiserem saber desses e de outros tantos programas, né, tanto do Thomas Maker, como do nosso pedagógico, como dos RCs, das bibliotecas, basta acessar o nosso site, que estão aí, da Thomas e do próprio Thomas Maker, e a gente também está aqui à disposição, eu e o Wander, para esclarecer qualquer dúvida ou responder a qualquer pergunta. Muito obrigado, Sora. Vamos passar então para o IBU Rio. Vânia, você que vai falar pelo IBU Rio? Sim, Yuri, sou eu mesmo. Tudo bem? Boa tarde. Agradeço pelo convite. Não fiz nenhuma apresentação, porque o tempo é muito curto e a gente vai se empolgando quando vai falando e né, sabe como é que é. Eu estou representando aqui o IBU Rio de Janeiro, nossa coordenadora de tecnologia, Roberta Freitas, também está aqui. O IBU Rio de Janeiro é o centro binacional, acho que mais antigo, a gente está há 86 anos no mercado. 86 anos no mercado de educação no Brasil não é pouca coisa, então a gente tem um orgulho diário de vir para cá, aprender todos os dias. Nosso carro-chefe é o inglês, a gente também trabalha com português para estrangeiros, a gente recebe muitas universidades americanas aqui para fazer imersão com a gente em julho, mas o inglês é a nossa força maior. Nós também temos muitos projetos, principalmente os projetos com o apoio da Embaixada. Um dos que eu mais gosto, e é difícil dizer um dos que eu mais gosto, porque a gente fica apaixonada por todos, mas o Bright fala muito forte ao meu coração, que é um programa da Embaixada que tem por objetivo levar a inovação para os professores da rede pública. E a gente está desde o início desse projeto, passamos a pandemia com ele online, agora temos uma turma online e uma turma presencial, mas também tivemos a Access, temos ainda os jovens embaixadores, a gente trabalha muito forte com isso. O IBEU entende que a arte, cultura, educação, está tudo junto. Nós temos nossa biblioteca, que agora é um makerspace também, com apoio da Embaixada.
nós temos uma galeria de arte, nós temos um coral maravilhoso, e temos um projeto também que já tem mais de 20 anos, que é dentro do IBEU Faz Bem, que a gente dá curso de inglês gratuito para as crianças da prefeitura. Então, a gente fica no turno da tarde, lá, com os nossos professores, dando aula de inglês para eles. Os livros, a gente fez uma parceria com a Cambridge, né, a editora Cambridge, que fornece os livros para a gente, e a gente já passaram pela gente mais de 30 mil crianças, e a gente tem muito orgulho de dizer que hoje nós temos professoras de inglês aqui com a gente que vieram desse programa, né? Então, é um programa que a gente tem um carinho muito especial e que realmente modifica a vida dessas crianças, né, dessas pessoas. Além disso, nós temos investido muito em programas que podem realmente fazer uma diferença. A gente está com 2 turmas agora de um programa que a gente chama de Unfinished Learning, que são crianças, de novo, da rede pública, que mais sofreram durante a pandemia. Então, além de inglês, nós estamos também dando um reforço de matemática, porque a gente viu que essas crianças estavam com muita dificuldade, né? E também procuramos oferecer cursos para mulheres que precisam ser empreendedoras, para poder melhorar na vida e ter uma vida digna e mais feliz, né? Vou falar como os meus amigos, se deixar a gente fica falando aqui até amanhã, mas eu sei que ainda tem muita coisa boa para vir aí, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Ótimo, Vânia, muito obrigado. Então, vou chamar agora o Eli, do Cultural de Londrina, representando a região sul. Rapaz, que tarefa difícil, hein? Depois de tantos projetos maravilhosos aí apresentados, eu fico até constrangido. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, poder falar sobre o sul do Brasil, né? E uma responsabilidade grande, cultural também, completando 69 anos agora no início do ano que vem, quase chegando aos 70. Aguardem aí pelos convites de comemorações, né? E felizes de poder representar o governo americano, a cultura americana, enfim, tudo que a gente tem feito esses anos todos, né? Eu escolhi 2 projetos para falar a respeito. Como o tempo é curtinho, não me preocupei em fazer muitas, né, fotos ou slides, mas eu queria falar rapidamente sobre um projeto que alguns anos atrás nós solicitamos apoio para o governo americano, que é o Makerspace Hub, que nós criamos o Makerspace, desenvolvemos o projeto do Makerspace também com o apoio da embaixada, e depois de algum tempo desejávamos nos tornarmos uma fonte, né, de propagação, vamos dizer assim, de capilaridade desse projeto em nossa região. E aí nós criamos esse projeto do Makerspace Hub, e hoje eu posso dizer que podemos já dizer que é um sucesso esse projeto. No nosso último Maker Day Brasil, nós contamos com a participação de 16 parceiros da região, inclusive universidades federais, institutos de educação, colégio militar, e centenas de visitantes participando aqui conosco no nosso centro, vendo esses projetos já de parceiros que surgiram aí a partir desse trabalho que a gente tem feito. Então, é uma alegria muito grande a gente perceber que está funcionando, está dando certo, estamos conseguindo levar adiante toda essa ideia, esse conceito maravilhoso que é o Maker, né, que é o ensino STEM, enfim, tecnologia, robótica e tudo mais. Também pensei em falar, só mencionar o Bright, que também já foi mencionado, que é outro projeto do nosso coração. Nós temos muito orgulho de dizer que aqui em Londrina, pelo menos, toda a rede pública municipal, todos os professores de inglês da rede pública municipal passaram pelo nosso centro, tiveram a oportunidade de receber esse treinamento, também oferecido em parceria com a Embaixada e com a Casa Thomas Jefferson. Aqui em Londrina já somamos 113 professores que passaram por nós, né, em várias edições do programa, e é um projeto que nos traz muito orgulho, muita alegria, porque mostra assim a qualidade do nosso ensino, a qualidade dessa parceria com o governo americano, com a Casa Thomas Jefferson, que sempre tem estado também junto com a gente. Então, esses são, eu diria assim, 2 cerejas do nosso bolo, que nos trazem muito orgulho, que eu fico feliz em compartilhar com vocês. Vou colocar ali no chat, que eu tenho um vídeo do Maker Day, mas ele é muito longo, então não quis editar, eu vou colocar no chat, se vocês quiserem, puderem, depois vocês clicam lá e podem assistir o resumo do que foi esse último Maker Day, com todos esses parceiros aí que nós desenvolvemos aqui. Obrigado, pessoal. Ótimo, muito obrigado, Eli.
Obrigado a todas aí que contribuíram. Eu agora, para a gente dar sequência, eu vou chamar o Vander, da Casa Thomas Jefferson, que foi quem idealizou o nosso encontro de hoje, para que ele dê sequência. Vander, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, colegas. Que felicidade a gente poder se encontrar para ouvir um pouco desses nossos projetos tão encantadores de impacto social, mas também para a gente travar uma conversa, iniciar uma conversa. Eu sei que localmente nossos BNCs conversam regionalmente com as entidades públicas, com as secretarias de educação, com as secretarias de cultura ou com outros organismos locais da gestão pública, mas nós sentimos a necessidade, e aí é muito bacana que a coligação entendeu que poderia ser importante a gente iniciar esse diálogo com as instâncias federais que conversam e que fazem gestão das bibliotecas escolares, com os programas que têm relação com as bibliotecas escolares no Brasil, com o Ministério da Cultura, no caso das bibliotecas públicas e comunitárias, e aí o Ministério da Educação, no caso das bibliotecas escolares. E aí essa ideia tomou força e a gente tem a felicidade de poder se encontrar para conversar um pouquinho com uma representante oficial do Ministério da Educação, que é a Nádia César Yanzer Rodrigues, que ela é coordenadora geral do livro do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação. Não é pouca coisa. Então, de antemão, Nádia, muito obrigado pela presença, pela disposição. A gente vem tentando, os colegas da coligação estão acompanhando um pouco da nossa tratativa junto com a Nádia, com a assessoria dela, junto com a assessoria do Mink também. Então, assim, a agenda da Nádia é super, super ocupada. Em vários momentos ela estava fora de Brasília, estava fora do país, e mesmo assim encontrou tempo para essa oportunidade da gente conversar e da gente se apresentar, como o Yuri já mostrou nos primeiros slides, o impacto social que os centros binacionais, os American Spaces no Brasil têm realizado, e como a gente tem impactado a educação e a cultura nesses trabalhos, nesses programas que são realizados por nós, mas apoiados também pela Embaixada dos Estados Unidos. Um rápido update, antes de eu passar a palavra para a Nádia, nós tínhamos também programado a presença aqui da Aline da Silva Franca, que é coordenadora da Coordenadoria Geral do Livro, Leitura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Infelizmente, a agenda dela caiu há 1h30 atrás. É uma pena, mas a gente entende muito essas dinâmicas. Aconteceu um problema de última hora que precisava ser resolvido em relação a alguns editais que estão para serem anunciados, e ela, infelizmente, não pôde participar, se colocou à disposição para participar em uma outra oportunidade, mas eu acho que nós temos uma estrela da vez para dialogar com a gente hoje, que é a Nádia. Eu espero que, a partir da fala dela, de apresentar a estrutura do FNDE, do que ela tem coordenado em termos de programas que podem ser absolutamente, eu imagino, intersetoriais para a gente enxergar também como oportunidades. Acho que a gente pode ter um diálogo muito bacana. Então, Nádia, de novo, muito bem-vinda. Obrigado por estar presente com a gente, e a fala agora é sua. Oi, Wanda, obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite. Muito importante a gente estar aqui hoje junto. Todas as apresentações nos mexem muito com a gente porque elas impactam vidas, né? E não tem nada igual a trabalhar quando você está envolvido em projetos que impactam a vida, especialmente de crianças, de alunos, né? E muito inspirador ouvir tudo isso, ver tudo isso, é bem interessante. Eu brinco sempre que eu sou uma burocrata, né? E aí, o burocrata, uma apresentaçãozinha aqui, mas talvez o principal de encontros como esse, e a gente acabou precisando participar dessas experiências, que no final das contas, independente de termos um agente privado, um agente público,
um objetivo de compartilhar a minha cultura, ou um objetivo de educar, ou de estar presente na escola, de fomentar a leitura, nesse lugar diferente que estamos, eu tenho a apresentação, vocês já estão vendo ou não, né? Eu compartilho a minha... Estou equilibrizada aí, né? Não. Eu vou tentar compartilhar novamente, tá? Estão vendo? Agora sim? Ok, ótimo. E aí o que eu estava falando é que a gente, em lugares diferentes, a partir de perspectivas diferentes e ocupando espaços diferentes, temos todos a mesma missão, né? Que é fomentar no outro o seu desenvolvimento, as suas capacidades, compartilhar a humanidade, assim. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Qualquer objetivo fica menor do que esse quando a gente trabalha com educação, com criança e com formação integral do ser humano. E aí eu venho aqui em nome do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE é uma autarquia que está vinculada ao Ministério da Educação, e de uma casa fazedora, né? Então não é que desenvolve algumas políticas públicas, pensam algumas políticas públicas e a gente vai tentar executar da melhor maneira possível o melhor impacto social. Nossas políticas é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, onde a gente trabalha hoje, e apesar do nome do livro e do material didático, claro, como uma grande referência, uma política de distribuição de livros didáticos para todas as escolas públicas do Brasil. Oi. Nádia, se você me permite, o seu áudio ele está muito fragmentado, ele está cortando bastante. Será que pode ser sua conexão? Se você quiser experimentar, pode ser. Talvez tirar o seu vídeo, deixar só o áudio, talvez ele melhore. Vamos tentar, Wander. Então, e aí, falando de PNLD, nós temos, então, somos referências no mundo, com o maior programa de distribuição de livros didáticos do planeta, mas temos outros grandes desafios, né? E aí, um deles, bom, eu trouxe aqui quais são as diretrizes dessa política pública. É uma política pública que já tem 85 anos, então ela perpassa governos, perpassa crises políticas, sociais, econômicas, e ela consegue se manter de pé, principalmente porque ela tem como estrutura, como alicerce, 5 grandes focos, 5 grandes valores que são respeito à autonomia pedagógica, então quem escolhe esse material é o professor, porque é ele que vai usar, respeito às diversidades sociais, regionais e culturais, então a gente precisa refletir nesse material as riquezas que temos no país em relação à diversidade, garantir a isonomia da publicidade da transparência, no sentido de que nada que é adquirido no programa é de uma escolha minha particular, que estou aqui, ou do ministro, ou de qualquer pessoa que esteja com agente público, mas sim de uma ampla concorrência que se abre um chamamento público para que todos que tenham interesse participem. E o processo é todo muito transparente, muito isonômico. O respeito ao pluralismo de ideias, que precisa ser um dos elementos principais de qualquer instituição ou qualquer pessoa física que trabalhe com educação e com conteúdos, você precisa permitir que haja diversidade de conteúdos, de possibilidades metodológicas e de ideias para que cada professor tenha acesso ao caminho que mais, a ferramenta que melhor lhe serve, mas também para que os estudantes tenham acesso a múltiplas visões de mundo, né? Para que a gente possa crescer o senso crítico necessário para a formação da sociedade democrática e justa. E o respeito à liberdade, o apreço, a tolerância como uma premissa, inclusive, constitucional do país. E aí, olhando apenas para o literário, né? O didático é gigantesco, a gente atende todos os estudantes com vários livros. Então, todos os componentes curriculares que compõem hoje as grades curriculares das escolas públicas hoje são atendidos com PNLD. Então, a gente tem um livro de inglês, a gente tem um livro de matemática, a gente tem um livro de arte, de educação física, a gente tem todas as disciplinas cobertas com PNLD. Mas, para além disso, olhando para os literários, nós temos aí nas últimas 2 distribuições de literários que mandamos para o ensino médio e para os anos finais do ensino fundamental,
nós mandamos 60 milhões de títulos de livros para todas as escolas públicas que atendem esses segmentos. Isso é muita coisa no mercado editorial. Então, a gente acaba sendo uma fatia muito importante desse mercado. No mercado editorial, no mercado de papel, no mercado logístico, porque além desses 60 milhões de livros adquiridos nas últimas 2 compras literárias, a gente tem mais 170 milhões por ano de livros adquiridos digamos, com função didática, né? Um livro didático em si. Isso corresponde a uns 5 países da Europa em habitantes, né? Então, é muita coisa e o impacto no mercado editorial é muito grande. A gente atende a todas as redes municipais, todas as Nádia, redes estaduais. Oi. só mais um ponto. Você está usando o microfone, ele está solto De ou lapela. de lapela? É de lapela. Eu acho que ele está batendo na roupa e aí está causando um ruidinho que está cortando as suas frases. Eu não sei, Vamos talvez ver se seja melhora agora. Eu vou colocar ele em outro lugar. Eu acredito que, na verdade, isso seja a da conexão. própria conexão, né? Eu brinco que eu tenho que trabalhar remoto, que na minha casa a internet está melhor. Bom, e aí a gente tem 147 mil escolas atendidas, as escolas todas da educação básica estão aderidas ao programa, e 35 milhões de meninos e meninas recebendo esses materiais em todas as escolas do país, inclusive nas comunidades ribeirinhas, né? Um dos nossos grandes problemas agora está em fazer chegar esse livro agora no final do ano, para que no começo do ano, do próximo ano letivo, já esteja na escola. Então a gente está em franca operação do PNLD, mas muito preocupados, por exemplo, com a região amazônica, ali onde a gente tem secas importantes, que o colega de lá mencionou, e isso impacta na logística de distribuição, e aí a gente pensa, né, na questão do acesso. Como é complexo o acesso no nosso país, como a gente tem que olhar para o Brasil com todas as suas especificidades. Então, qualquer projeto que envolva as regiões mais longínquas e de logística mais complicada, como a região amazônica, merece muito a nossa valorização e o nosso apoio, e esse projeto de vocês realmente é muito lindo nesse sentido. E aí, quanto mais longe você chega, mais você dá acesso àqueles que não têm acesso, né? Isso é super importante. Bom, e aí, falando um pouco dos desafios com relação a essas obras literárias, a gente tem o desafio de distribuí-las em formato digital, e aí se envolve uma coisa chamada acessibilidade. De novo, a gente volta para a questão do acesso, né? Todo mundo precisa ter acesso, e para isso, minhas obras digitais precisam ser acessíveis. E parece simples, porque quando a gente vai comprar uma obra, tem mais opções, né? Quando a gente entra no site, tem mais opções de acessibilidade. Mas quando a gente vai olhar no cerne da questão, é muito complexo fazer material mais estruturado com recursos acessíveis. Então, a gente tem construído isso junto com o mercado editorial, com as universidades, com a sociedade, com as fundações, associações, para que a gente chegue num modelo que realmente seja acessível para todos. Um outro desafio é ampliar para outros formatos. Por exemplo, agora a gente vai adquirir o audiolivro, que é fundamental não só para o menino cego, mas para a criança dos primeiros anos ali, né? Isso é super importante. Eu sou de uma geração que tinha os disquinhos de vinil rosa, azul, vermelhinho, historinha. Claro que aqui ninguém tinha, porque todo mundo é jovem, eu tinha esses audiolivros, e eram muito legais, acho que marcam as nossas imaginário infantil, né? E a gente vai criar audiolivro e a gente precisa ampliar para outros formas. Então, quando vocês falam da perspectiva de espaços makers, por exemplo, a gente está nessa mesma página no sentido de que outras ferramentas precisamos aprimorar, olhando para as literaturas, para que a gente possa agregar a esse material mais significado, né? E vem o outro desafio, que são as bibliotecas escolares, né? Olhando aqui para o Ministério da Educação, para a FNDE, como é que a gente amplia essas bibliotecas escolares no Brasil, que ainda estão muito aquilo que desejamos e que merecemos. E aí, nesse sentido, o quanto uma biblioteca dessa pode ser ressignificada para ser não só um espaço maker, mas também um espaço de comunitário mesmo, de troca de experiências, de conhecimento a partir de outros formatos, como jogos de tabuleiros, como outras experiências, né? Ter uma impressora 3D, ou ter um mediador que seja capaz de trabalhar projetos de construção coletiva de conhecimento. Então,
eu acho que a gente precisa muito caminhar para isso, e esse caminho não é simples, não é fácil, porque eu sempre digo, a gente não mora na Suíça, né? A gente mora num país gigantesco, continental, com uma variedade de possibilidades e de condições que a gente precisa olhar para isso com muita responsabilidade. E aí, de imediato, a gente já tem trabalhado com editais específicos para literatura. A gente trabalha, de forma geral, a literatura dentro do edital geral com didático, e a gente entendeu que a literatura tem seu caminho próprio. Então, a gente está construindo editais específicos para essas literaturas, e os nossos últimos editais, por exemplo, todos traz obras em inglês. Então, é possível a inscrição da obra em língua portuguesa, mas também essa obra literária, esses clássicos em língua inglesa, para ampliar um pouco mais essas possibilidades, entendendo que esse é uma habilidade absolutamente necessária do estudante, e a literatura é uma fonte realmente inesgotável de possibilidades. Confesso que eu, enquanto estudante de língua, aprendo muito com as leituras, aprendo muito com o processo de absorção a partir das histórias literárias e tal. Então, eu acho que esse também é um caminho necessário e viável. Basicamente, sobre literaturas, que é o que me propus a falar com vocês, nós temos esses caminhos e muitas possibilidades. A gente está conversando muito, de forma muito aproximada, dos colegas do Ministério da Cultura. Hoje essa ponte ela é viável, e aí vocês que não são do Estado, às vezes acreditam que não, mas é óbvio, né, que o Ministério da Cultura e Educação conversam o tempo todo. Não é assim, né? Cada área tem suas lutas e seus trabalhos extremamente complexos, e aí muitas vezes essa conexão não acontece, mas hoje, felizmente, a gente está com uma conexão muito boa e estamos caminhando juntos para, por exemplo, olhar para a biblioteca como um todo. Para além da biblioteca escolar, da biblioteca pública, da biblioteca comunitária, como é que a gente pega uma política pública como o PNLD, que chega em todos os lugares e já está muito bem estruturada, e faz acontecer nessas bibliotecas também, né? Esse é um caminho que a gente está se propondo junto com o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura caminhando para ver se a gente consegue, então, alinhar políticas públicas, educacionais e culturais, para que a gente possa alcançar muito mais gente. E o mais interessante, o mais incrível, o mais motivador do nosso trabalho aqui, nós somos muito poucos, mas temos muito amor pelo que fazemos, está especialmente no impacto que a gente vê chegar do outro lado. O livro distribuído hoje, ele tem uma qualidade pedagógica, porque passa por uma avaliação pedagógica rígida, feita por mestres e doutores. Eu posso usar aqui para vocês. Se vocês lerem uma matéria que fala um erro numa matéria, eu acho, com certeza, esse a gente deve sempre falar com esse tipo de informação aí quando a gente vai ver uma matéria, porque passa por essa rigidez desse processo pedagógico de olhar conteúdos, mas também a gente tem um zelo pela parte física e construindo junto com a ABT, com o próprio mercado, regras específicas para o livro didático do Brasil, que é referência para o mundo, porque é muito bom, e o livro literário segue esse mesmo ritmo. Então, a gente tem inspeção de cola, de papel, de gramatura, de alvura desse papel, para que a gente possa distribuir para o aluno uma coisa de qualidade, de conteúdo e também de qualidade física, que esse livro tenha qualidade, que esse livro seja gostoso de ler, seja mesmo aquele livro que está na livraria exposto, né, ou na escola privada, que esse menino na rede pública também tem acesso. Então, os nossos grandes desafios são incrementar esses materiais, fazer com que a biblioteca exista e seja esse espaço fazedor, esse espaço construtor de conhecimento, e que a gente possa abrir para que a comunidade possa também usufruir desses recursos. E eu entendo que esse projeto de transformar o país num país de leitores é algo que ultrapassa as barreiras do público, né? Todos nós, enquanto formadores de opinião, enquanto educadores, enquanto cidadãos, precisamos muito fortalecer esse caminho de como é que a gente fortalece uma sociedade. A partir da leitura, a gente pode transformar muitas vezes, a gente pode trabalhar com mais senso crítico, muito mais de si mesmo. E aí eu fico
muito feliz quando participo de eventos, eu vejo que as pessoas dos seus lugares também estão nessa mesma energia, nesse mesmo movimento, e eu vejo que em cada um desses projetos de vocês, essa capacidade de alcançar pessoas e transformar as vidas, e sair daqui muito feliz, assim, e muito motivada, entendendo que esse não é um desejo individual, né? É um desejo coletivo, uma sociedade que almeja por mudança, por transformação e por evolução dos processos, né? Nádia, muito obrigado. Eu queria fazer um teste, antes de eu fazer um comentário, Nádia. Eu queria pedir um favor para você talvez tirar o seu microfone do seu aparelho e tentar falar no seu ambiente diretamente no microfone do seu equipamento, que talvez melhore um pouco, porque o microfone realmente estava cortando, estava muito intermitente. Ai, que pena. Vou tentar entrar via celular, que eu acho que aí funciona. Celular Tá sempre bom. funciona, né, gente? Ele estava variando um pouco, ele funcionava e aí depois começava a cortar um pouquinho, mas deu Eu para. entendo que é a internet mesmo. Porque esse microfone é de lapela, ele bloqueia ruído, então eu nunca tive problema com ele. Provavelmente a internet do FNDE deve estar com algum problema. Porque durante as falas das pessoas eu também passei por isso. Ah, tá. Então pode realmente ser isso. Mas nós conseguimos captar boa parte do que você transmitiu. É de uma robustez ter um programa desse, referência no mundo. Isso. Agora você está entrando. Só deixar esse seu aqui mutado e o do seu celular com áudio habilitado. Maravilhoso. Quer testar? Quer fazer um teste de fala? E agora deu certo? Ah, maravilhoso. Tá ótimo. Só precisa tirar o som do seu computador para ele não dar o Computador. eco. Pronto. Exato. Agora tá perfeito. Eu falava que realmente é poderoso a gente perceber que temos um mecanismo como a FNDE, como uma instância importante na criação de uma sociedade leitora, e com espaços como esses. Nádia, eu preciso fazer aqui uma referência que o próprio Yuri, na abertura, e a Janaína colocaram. Os BNCs no Brasil, eles têm uma tradição em promoverem o acesso, em promover a, a, a programas de impacto cultural e pedagógico. Então, assim, há muito tempo você pode ver pelas idades aqui, nós temos espaços que vão fazer quase 70 anos, e outros têm mais já caminhando mais para frente, outros estão fazendo 60 anos, enfim. E durante toda essa trajetória, os American Spaces no Brasil têm se proposto e têm executado essas ações de acesso, de inclusão, de acesso à leitura e ao livro na língua inglesa. Outras coleções de outras bibliotecas, elas são bilíngues, enfim. Então, isso está no DNA, porque inclusive é um critério para sermos American Spaces, não por acaso é um critério importante para American Spaces no mundo. Então, essas bibliotecas são espaços absolutamente abertos à diversidade, com coleções, com informações confiáveis, sejam elas literárias ou sejam elas de qualquer outra natureza. Então, nos comunicamos muito com os objetivos do FNDE e aqui por conhecer um pouco da estrutura do Ministério da Cultura em relação à coordenadoria do livro de bibliotecas, eu acho que comungamos, isso nos levou a tentarmos estabelecer essa conversa com você. Eu queria fazer umas provocações, mas eu acho que existe uma fala muito importante da representante da RAPS dos American Spaces no Brasil, que precisa ser dita para que aí contextualize melhor para você como é que esses American Spaces estão conectados com esses programas e essas propostas via Embaixada dos Estados Unidos, via Departamento do Público à Fé, via Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, eu queria passar esses próximos minutos para a minha querida Sylvie Young,
que é Reps do Public Affairs da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, representando o American Space Office. Sylvie, bem-vinda e a fala é sua. Obrigada, Wander. Me pode ouvir bem? O som Sim. bom? Ok. Obrigada. Então, boa tarde. Obrigada pelo convite para participar dessa sessão, que foi bem interessante. Estou grata pela oportunidade de ver todos vocês novamente, e bem como de conhecer virtualmente a senhora Nádia, do Ministério da Educação. Adorei a apresentação da senhora, porque, como Wander disse, realmente nos conectamos com os objetivos do FNDE através dos espaços americanos, que esses espaços americanos realmente começarão como bibliotecas e evoluirão para se tornarem plataformas interativas de engajamento que utilizam muitos programas inovadores para oferecer oportunidades ao público estrangeiros. Então, vou falar brevemente sobre o relacionamento de longa data entre os centros binacionais e o governo dos Estados Unidos e como esse relacionamento existe hoje através dessa parceria dentro do programa Espaços Americanos. A relação entre os centros binacionais dos Estados Unidos, como Janaína disse antes, é de longa data. Nós da Embaixada temos muito orgulho de chamar os BNCs, como los chamam, centros binacionais, de parceiros no programa Espaços Americanos. Houveram apresentações que ouvimos de nossos parceiros em Manaus, Recife, Brasília e Londrina, realmente demonstram claramente que esses projetos são transformadores, têm forte impacto educacional e social. E esse tipo de atividades que são conduzidas como apoio do governo americano são o que faz o programa Espaços Americanos especial. Os espaços americanos são uma ferramenta do governo dos Estados Unidos para interagir diretamente com os públicos estrangeiros. São centros de cultura e informação, são abertos ao público, as pessoas têm a oportunidade lá de aprender sobre os Estados Unidos, conectar o país por meio de programas relacionados à educação e à cultura. É uma grande rede global que é composta por 600 espaços americanos globalmente. Aqui no Brasil estão 34 espaços americanos, 29 são centros binacionais e também 5 esquinas americanas, com parcerias com o SENAC, SESC e universidades. O que fazem os espaços americanos? Geralmente, falando, promovem atividades e programas em 6 áreas que chamamos core pillars. Minha colega Ana Carla vai descrever mais como uma apresentação. Mas essas áreas alinham a temas importantes para os dois países, o Brasil como os Estados Unidos. E temas como promoção da DEIA, diversidade, equidade, inclusão, acessibilidade, o meio ambiente, a mudança climática, letramento mediático, empreendedorismo e STEAM, a ciência, tecnologia, artes e matemática. Então, minha colega Ana Carla vai compartilhar uma apresentação pequena que vai explicar um pouco mais o que os espaços americanos oferecem, mas gostaria de destacar um recurso específico que é o acesso gratuito para os visitantes dos espaços americanos no Brasil ao eLibrary USA, que é uma biblioteca digital que comporta por 7 bases de dados úteis para alunos e professores para fazer pesquisa ou simplesmente aprender mais sobre os Estados Unidos. Também inclui outros recursos como vídeos e documentários que são curados cuidadosamente por bibliotecas americanas para oferecer uma perspectiva imparcial sobre os Estados Unidos. Então, acho que é um recurso único que só existe nos espaços americanos, que realmente apoia essa visão de usar os espaços americanos para compartilhar informação que seja
que seja imparcial, que seja real. São lugares para discutir, para debater, para aprender, colaborar. Então, vou deixar a Ana Carla falar mais sobre as atividades e recursos. Obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa conversa hoje, ok? Tchau. Olá, boa tarde, obrigada. Eu sou a Ana Carla, Nádia, prazer estar aqui com você e é muito bom rever os parceiros dos Centros Binacionais. Então, juntamente com a Silvi, eu fico aqui na Embaixada em Brasília, nós temos mais dois colegas que trabalham com os espaços americanos, no escritório dos espaços americanos na Embaixada, que é a Moema e o Renan. Então, nós quatro damos esse apoio para a rede dos espaços americanos, os 34, né, incluindo os 29 centros nacionais e as cinco esquinas americanas aqui no Brasil. Eu vou compartilhar rapidamente a minha tela, só um segundinho, para dar esse panorama que a Silvia mencionou. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver, gente? Sim. Ótimo, obrigada. Então, eu vou falar rapidamente também, porque eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, Wander e Janaína, só para a gente também não ficar, né, extrapolando aqui, para ser rápido. Meu querido Yuri, ainda temos 10 minutos para a fala. Sim, a gente tinha reservado Tá? 20. Então tá, vou ser rápida, vou passar rapidamente, porque algumas coisas também a Silvia já deu a introdução e vocês também já mencionaram suas apresentações. Então, aqui, né, os espaços americanos, como. Espera só um segundo, que o negócio aqui tá travando. Pronto. Então, os espaços americanos, eles ajudam, né, a conectar o mundo aos Estados Unidos, né, nos espaços, nos centros binacionais e nas esquinas, as pessoas têm acesso de forma também gratuita às informações, né, então eles promovem o diálogo, a livre acesso à informação, como o eLibrary USA, que é essa biblioteca digital, mas também a palestras, a outras atividades, programas e projetos, como também já teve essa amostra aqui, uma breve apresentação, e no caso, também construir pontes de entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Também enfocando quais são as áreas prioritárias, né, para os dois países, para os seus povos, para os seus governos. Então, é uma rede global, né, de diplomacia pública. Como a Silvia mencionou, são 600 no mundo todo. Aqui no Brasil são 34. É uma rede grande aqui no Brasil. Então, a equipe aqui né, da Embaixada ajuda, nós também temos os colegas nos consulados, né, e a gente tem também o direcionamento que é feito pelo escritório em Washington, na sede lá. E assim, como a Silvia falou, essas 6 principais áreas que a gente chama de 6, né, os 6 pilares, são para aconselhamento de educação e promoção do estudo nos Estados Unidos, o ensino da língua inglesa e capacitação de professores, engajamento com a rede de alumni, que são pessoas que participaram dos programas de intercâmbio, né, patrocinados pelos Departamentos de Estado, programas culturais, informações sobre os Estados Unidos e capacitação e treinamento para o desenvolvimento de habilidades profissionais. Então, os espaços americanos, eles fazem atividades e cobrem essas áreas de atuação. A audiência principal tem sido a faixa etária entre os 16 e 25 anos, mas também eles oferecem, né, para profissionais, professores de língua inglesa, outros perfis também variados, grupos subrepresentados como negros, indígenas, comunidades carentes e marginalizadas. Então, nós temos aqui no Brasil somente, né, os centros nacionais e as esquinas americanas, que são os principais tipos de espaços. Nós também, mas em outros países também tem os centros americanos, que ficam, né, dentro da embaixada, então eles são uma representação da embaixada fora, né, da embaixada. E aqui é a rede onde estão os espaços americanos, né, onde eles se encontram. Então, assim, praticamente, né, a gente tem aqui 34 localidades tendo, né, um espaço, um centro binacional, esquina. Então, é onde a gente consegue também, né, promover, de acordo também com a localidade, com a realidade local, né, com o público, né, no caso, se vocês puderam vir, no caso, o pessoal de Manaus tem programas com comunidades ribeirinhas, Recife tem com quilombolas, né,
comunidades quilombolas urbanos. Então, no Pará também faz também com a comunidade no interior do Pará, então ajuda muito o pessoal de Belém a fazer essa conexão, né, com os centros binacionais. Então, nos centros binacionais tem essas áreas onde os vários programas são apresentações, como estudar nos Estados Unidos, como ter acesso às universidades. Tem muitas oportunidades que são direcionadas para alunos da rede pública, né, como oportunidades acadêmicas. Tem outros programas também que nós temos, como Jovens Embaixadores, Power for Girls, que são para alunas dos institutos federais. Também tem programas que é para jovens líderes, como o ILAI, e também programas gratuitos como Conversation Clubs, Book Clubs, que os espaços, né, os centros nacionais ajudam a promover, assim como programas culturais que tem filmes, amostra de filmes. Aqui em Brasília, né, a Casa Thomas Jefferson, juntamente com outras embaixadas, no mês de março, para comemorar, né, o mês internacional da mulher. Então, teve amostra de filmes, junto com mais umas 5 embaixadas, embaixada da França, Portugal. Então, isso também é muito para abordar a questão do empoderamento feminino, né? E alguns exemplos dos espaços, dos programas, né, a parte da cultura maker, muitos deles dos centros nacionais têm o seu makerspace, fazem conversas, né, rodas de conversa, palestras. A gente também, por meio dos espaços, a gente ajuda a aproximar especialistas. Nós já tivemos aqui a visita de astronautas, uma astronauta americana, então pude visitar os espaços americanos, conectar com os estudantes, principalmente com as meninas, para promover a questão do STEAM, né, para as áreas de STEAM, de ciência, né, tecnologia, em matemática e engenharia. Tem workshops, painéis de discussões, hackathons, né, programas educacionais como as feiras, e outros programas também em parceria com os escritórios de língua inglesa, que é o RELO, aqui no Brasil, para a parte de capacitação, né, e desenvolvimento profissional dos professores da língua inglesa. E a gente também tem um calendário temático, onde a gente também inclui temas das Nações Unidas, né, também de interesse dos dois países, Brasil e Estados Unidos, dos governos, como é o combate da desinformação, agora é DIA, que a gente fala, né, que é diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, empreendedorismo e meio ambiente e mudanças climáticas. E a gente também, os espaços promovem algumas campanhas nacionais, como foi mencionado, né, o Maker Day Brasil. Ele já está esse ano já foi a quarta edição. Então, assim, cada ano os centros binacionais identificam. Esse ano foi diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, onde fizeram programas diversos, desde palestras sobre a questão da inclusão, né, dos alunos de jovens autistas, também a parte do como fazer uma oficina, né, de Braille, também a parte do empoderamento das mulheres negras. Então, foi um programa assim, né, bem variado, cobrindo essa temática. E o Rilo, como eu mencionei, também ajuda também, né, os professores de língua inglesa com materiais, programas gratuitos, e os espaços americanos e internacionais são os parceiros, principalmente de alguns programas, como o Bright. Agora também está acontecendo, tem o American English, eles chamam, né, de viewing parties, onde os professores são convidados para participar. Tem um alumni, né, alumni de língua inglesa, que faz a facilitação, né, para discutir a parte, né, temas pertinentes da questão didática, de metodologias na sala de aula, o professor, e também atividades na língua inglesa, MOOCs, né, os espaços também promovem MOOC Camps, para a comunidade também. E aqui é o nosso contato. Então, somente para também comentar, foi mencionado rapidamente, né? Os centros binacionais trabalharam junto para desenvolver uma Maker Box, que é uma combinação, né, da parte da língua inglesa e também alinhando com a BNCC. Então, desenvolveram planos de aula bilíngues, tanto em português quanto em inglês, cobrindo também alguns temas, né,
dos Objetivos de Desenvolvimento, né, Sustentável da ONU, e a gente também tem ajudado a promover isso, né? O pessoal de Manaus esteve recentemente participando de uma feira em Macapá, apresentando para os professores da rede pública. Aqui em Brasília, a CTJ, a Casa Thomas Jefferson, junto com a escola pública, né, do Lago Sul, promoveu também planos de aula para o ensino médio, porque inicialmente o público-alvo foi o ensino fundamental, e agora a gente também está vendo, junto com esses centros binacionais que participaram, né, desse projeto, desenvolvimento e também atualização, junto com os seus parceiros nas suas localidades da rede pública, das escolas públicas, em outros planos de aula, usando a MakerBox. Né? Estão usando atividades assim, mão na massa, né? Junto com essa o design thinking, a colaboração, né, dos alunos, de como eles pensarem juntos em soluções. Então, assim, focando também as habilidades do século XXI. Então, assim, os espaços americanos, principalmente centros binacionais, têm realizado vários projetos, isso foi uma pequena amostra, né? A gente sabe muito bem como... E as parcerias, né, que eles têm tido. E a escola pública, né, assim como também as bibliotecas, são parceiros importantíssimos para a gente, né, aqui na Embaixada, por meio dos espaços. Então, é que a gente, né, tem essa base de dados, são 7, com recursos variados, e as pessoas têm acesso gratuito, indo no espaço americano, no Centro Binacional, numa esquina americana. Então, assim, tem recursos de língua inglesa, livros, audiobook, que é o Bookflix. Vou até parar aqui de compartilhar. Então, assim, isso é só uma pequena amostra. E a gente também acha que é importante essa aproximação, de ter esse diálogo com o Ministério da Educação, né, sobre o material didático. A gente tem o escritório aqui que também promove, né, junto com os espaços, a capacitação dos professores de inglês, mas também especialistas da língua inglesa, né? Eles trazem para trabalhar tanto com universidades, com os institutos federais, junto com essa parceria, tendo também o apoio dos centros binacionais. Muitos professores, né, recebem capacitação por meio do American English e por meio também do escritório do RILO. Obrigada, acho que cobri. Obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigado, Ana. É, assim, isso é muito familiar para nós, colegas de American Space, de centros binacionais. Nádia, não era a intenção fazer um show-off, mas assim um showcase para que você e a Aline Franca pudessem vislumbrar um pouco das práticas pedagógicas, programas e ações de impacto social e pedagógicos que os BNCs estão fazendo no país há muito tempo. O fato de oferecermos esse portal com essas bases de dados de maneira gratuita, aberta, ela cumpre essa missão de a gente oferecer, por um lado, informações fidedignas sobre a política americana, sobre a cultura americana, mas também de dezenas de outros aspectos do conhecimento para jovens, para crianças, para adultos em processo de formação, de aquisição de uma segunda língua, ou mesmo para a fruição cultural e aperfeiçoamento profissional e etc. Fazendo isso há bastante tempo. Esses são alguns dos recursos que a Ana e que a Silvia elencaram, e de forma muito resumida, porque se fôssemos realmente elencar os números, eles são de impacto anual significativo. Eu conversava desde que entrei na Casa Thomas Jefferson que é impressionante a capacidade, a produtividade cultural e pedagógica dos espaços americanos anualmente. São perto de uma centena de projetos e programas e beirando 1 milhão de impacto anual, né? De pessoas anualmente, por programas e ações e projetos pedagógicos. E nós gostaríamos de nos aproximar dessas instituições que trabalham. E antes de eu abrir para os colegas fazerem suas perguntas, tirarem qualquer dúvida com você, fizerem qualquer
pontuação, eu queria fazer uma provocação. Eu vi nos eixos do FNDE que um deles era que, de alguma maneira, o que norteia o FNDE é que os espaços de bibliotecas escolares que receberão esses acervos não sejam apenas um local de repositório. Eu chamo atenção para outros aspectos que a Ana e a Sylvie apontaram. Os espaços americanos eles têm naturalmente uma vocação, seja pelos programas que oferecem para professores, mas tem uma vocação natural para a formação de mediadores de espaços de bibliotecas escolares. É uma especialidade que atravessa décadas. Esses espaços eles têm esses números anuais impressionantes porque têm promovido ações e uma mediação cultural e pedagógica que mantém as bibliotecas escolares dos espaços americanos viva e dinâmica durante o ano. Então, eu chamo aqui um ponto claro, vários BNCs estão conversando localmente com as suas secretarias de educação, mas eu trago para o radar do FNDE, e não sei por que instância seria, por que programa seria, de que os espaços americanos nas suas regiões têm naturalmente a especialidade, seja de bibliotecários, ou seja de professores, ou educadores makers, ou outros profissionais, de formar professores e outros profissionais para que essas suas bibliotecas sejam espaços vivos, que eles trabalhem o acervo que eles têm, que eles promovam a aprendizagem criativa, enfim. Eu só queria trazer esse tópico para o radar, porque me parece que é uma especialidade latente e gritante dos BNCs, e eu acho que o FNDE poderia deixar isso no radar. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, mas na sequência, eu iria abrir para que os nossos colegas pudessem fazer alguma pontuação. Quer falar alguma coisa, Nádia? Ok, vamos lá. Prezados, alguém tem alguma pontuação que queira colocar? Não me deixem falar, porque eu tenho algumas coisas. A querida Raquel me parece a primeira que pontuou aqui. Vamos lá, Raquel, aba Recife. Oi, gente. Eu só queria complementar um pouco que, na verdade, a gente tem esse poder aí, essa potência, né, de formar multiplicadores, né? Multiplicadores de conhecimento, multiplicadores nas diversas áreas, né? Pensar no desenvolvimento do ser humano de uma forma global, né? Seja por qualquer área, né, que ele se interessa, né? Desde os dos MOOCs que são oferecidos pela embaixada lá no site, que é um material excelente, dos programas oferecidos pelos diversos centros binacionais, né, que são tão diversos, né? Então, eu acho assim que a potência da rede é essa, é formar esses multiplicadores de conhecimento, né, também abertos à escuta, também abertos a essa troca, né? E para mim eu acho assim que é uma das coisas mais ricas que a gente tem, né, quando a gente faz parte dessa rede, né, que é tão potente, né, que é justamente multiplicar o conhecimento. E a gente tem vários exemplos aí que foram citados aí, né, Manaus, né, a gente também, Casa Thomas Jefferson, enfim, cada um na sua representação, né, de cada estado, Rio de Janeiro também, né, o Eli também lá em Londrina, enfim, né, atuando em em diversas áreas, né, mas potencialmente isso, assim, transformando a vida das pessoas e multiplicando esse conhecimento, né? Que eu acho que é a cereja do bolo, né? Obrigado, Raquel. Prezados, antes de passar a palavra para a próxima pessoa, eu queria. Peraí, saiu do radar? Não, deixa, eu vou deixar a próxima pessoa falar para eu fazer essa pontuação. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta direto para a Nádia? Eu gostaria. Lucas? Desculpa, tem alguém Perdão, eu no. vi aqui o Lucas e a Janaína também queria falar. Aí eu vi depois Estavam você. batendo palminhas. É, Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu pensei exatamente no que você pensou, Wander. Escutando a fala da Nádia, fiquei pensando a mesma coisa, um pouco com base em uma conversa que eu tive com a secretária de Educação aqui de São Carlos, exatamente no sentido de que o que ela me disse, na época era mais sobre a parte maker, ela falou, olha, verba para equipamento eu tenho, né? Eu tenho aqui instrumentos, o que me falta é pessoal capacitado para
transformar isso em atividades pedagógicas, né? Em usar esses espaços. E aí, na fala da Nádia, ela falou disso, né? Eu acho que pegou bastante da nação leitora, né? Esse empenho em transformar o Brasil em uma nação leitora. E que, pelo que ela demonstrou do ponto de vista do Programa Nacional do Livro Didático, realmente, assim, é um negócio monumental. E a minha pergunta era essa: para além da distribuição do livro, que já é algo, né? Enfim, não dá nem para imaginar, quais são as iniciativas, como o Wander falou, de capacitação das equipes, de reciclagem, para que esse material que está sendo fornecido às escolas realmente tenha um efeito, né? E eu acho que realmente é um campo que a gente pode trabalhar muito bem juntos, né? Parte do pessoal mencionou o programa Bright, que é um programa de formação de professores da rede pública para o ensino da língua inglesa, mas também para a implementação de metodologias ativas, né? Eu fiquei pensando em algo que conversasse com isso. É um programa que está funcionando online hoje, então, para além das cidades onde os centros estão, a gente está trabalhando com pessoas de todo o Brasil. Seria algo bem interessante. Mas eu acho que é interessante a gente saber o que se faz hoje com relação a isso, né? Para não chover no molhado, né? Como diz. Na sequência, a Rosilene vai responder agora, Nádia? Aí depois eu deixo a Rose fazer ou a gente faz em bloco as Vamos, perguntas? vamos trabalhar em bloco, porque aí provavelmente vai ser mais produtivo. Perfeito. Rose, você quer fazer sua pergunta? Boa tarde a todos, boa tarde, Nádia. Eu sou Rosilene, daqui do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos de Belém. Eu sou bibliotecária e atualmente eu estou na coordenação da biblioteca, que é um espaço integrado junto com o nosso Makespace. E o Yuri tocou num ponto acho que eu acho muito importante, era sobre mais ou menos isso, que eu dar só uma pequena fazer uma pequena observação, que é eu acredito que os BNCs, eles têm realmente essa grande habilidade e competência na formação, e mais especificamente em bibliotecas, o que eu percebo em toda essa trajetória minha aqui no Centro Cultural, tanto biblioteca quanto Makespace, que às vezes você tem um recurso, tá? Mas o que é mais importante é o como você vai utilizar aquele recurso para você alcançar algum objetivo. No caso, formar leitores, contribuir para o aprendizado, né? E melhorar aí esses nossos índices, né, na área de educação. Então, eu acredito que os BNCs, eles podem dar, assim, uma grande contribuição, porque a gente tem muita prática nisso, tem muita vivência em relação a isso, e é muito tempo, assim, de trabalho, né, em relação a ter os nossos recursos e como eu vou utilizar esses recursos para conseguir melhores resultados. E é isso, é a questão da formação mesmo, não só equipar os locais, mas assim, o que que eu vou fazer com isso depois que eu dou esses recursos, né, que eu possibilito ter esses recursos? E a questão da formação é muito importante, que hoje que eu vejo que é muito negligenciada por vários setores. É isso, gente. Obrigado, Rose. Quer comentar agora, Nádia? Ó, bom, eu acho que temos um bloco aí, né? Então, o que que a gente... Bom, pensando em política pública, né? Porque quando eu brinco sempre, quando vocês falam com a gente, vocês acham que a gente é o MEC, ou que a gente é todo o Estado brasileiro, né? Assim, e a coisa funciona um pouco mais fragmentada, talvez como funciona numa empresa, talvez como funciona numa família, né? Cada um fica responsável por uma série de atividades, e de funções, e de projetos, de programas, e isso é sempre gigantesco, porque a gente mora num país gigantesco, a gente vive num país onde muitas políticas públicas estão centralizadas, né? E não por acaso, centralizadas porque precisam ser, porque a gente não tem estrutura local para realizar tudo de uma vez, e porque também, talvez, localmente, se tenha muitas responsabilidades. Dizer que eu amo Pará, viu? Maravilhoso, adoro Pará. E aí a gente fica pensando, bom, no âmbito do PNLD, né, e aí pensando um pouco também o que o Ministério da Cultura vem fazendo, se trabalha em várias frentes, né?
No PNLD se trabalha com conteúdos e agora a gente está ampliando para atender com recursos digitais, virtuais. A gente está construindo um gigantesco portal aí do estudante, onde a gente vai ter provavelmente uma das maiores bibliotecas do planeta. É, é complicado porque tudo que a gente vai fazer no Brasil é muito grande, né? Mas a gente também está trabalhando para olhar para este outro lado, por exemplo, como é que eu fortaleço a biblioteca, porque isso não era função do PNLD, e aí passa a ser, né? Se eu já tenho material de qualidade chegando lá, esse movimento de vocês de pensar, mas espera, né? Como é que isso se viabiliza enquanto mediadores de leitura e formadores ali do outro lado, né? Um outro aspecto que a gente fez, a gente também fez esse movimento, e aí introduziu o bibliotecário como um agente do PNLD, que não era, então a gente vai vincular a necessidade de haver um bibliotecário para que as redes possam dispor desse profissional também para contribuir com esse processo, e ele vai assumir grande parte dessa missão, né? Desse papel que já é dele, mas que formalmente não existe no Brasil, e a gente tem uma discrepância no Brasil, porque a gente tem uma legislação que diz que o bibliotecário, que toda biblioteca precisa do seu bibliotecário, né? Assim como toda farmácia precisa do seu farmacêutico. Mas a realidade é que, por causa da lei, muitas prefeituras não têm suas bibliotecas escolares ou bibliotecas públicas porque não dispõem de um bibliotecário, inclusive porque não há curso de bibliotecário nos próximos 100 quilômetros da cidade, né? Então, a gente cria essas discrepâncias. Não basta pôr uma lei, não basta inventar uma política, você precisa caminhar junto com os agentes locais, municipais e estaduais, para que as coisas aconteçam efetivamente. Então, a gente está trazendo os bibliotecários para integrar o PNLD. O MEC tem feito políticas de formação voltadas para diversas áreas na educação, mas a gente entende sim que precisamos caminhar para ter formações mais específicas dentro do PNLD também. Isso já tem sido conversa dentro do Ministério, da CNDE. Contudo, a questão da existência de potenciais mediadores já na comunidade, né? Inclusive a partir de associações, de fundações, de instituições que estão trabalhando na comunidade ali, como os exemplos que vocês trouxeram aqui, de atuação direta ali, já é um ponto muito positivo para a gente repensar esse modelo. A gente dizer, como é que a gente, então, usa essas potencialidades, e que a gente vê esses exemplos em outros lugares do mundo de forma muito positiva, né? Como é que se trouxe a comunidade, a sociedade, para ser esse apoiador desses processos, né? De aculturamento, de leitura, para os meninos e para a comunidade como um todo, né? Então, talvez o caminho, que não é um caminho fácil nem simples, seja justamente isso. Como é que nós juntos construímos essa modelagem de trazer a colaboração dos entes do terceiro setor e da área privada e da comunidade, da sociedade, para atuarem juntos na construção desse projeto e na exploração desses recursos que já estão lá, né? Então, são caminhos possíveis, viáveis, mas que precisam ainda ser construídos por todos nós. E aí, esses nossos contatos, essa nossa possibilidade de estarmos juntos e discutindo isso, já fomenta esse tipo de percepção e de necessidade de que, bom, talvez isso que a gente acha que está muito, muito distante, talvez esteja muito mais próximo, porque do outro lado também está se pensando assim, né? A gente não precisa convencer, a gente não precisa construir essas possibilidades, elas já estão lá, né? A gente só precisa se conectar, talvez a palavra seja muito essa, né? De conexão e de como é que a gente junta o privado, o público e o social para a construção de novos modelos mais efetivos de sociedade, né? Então, eu me animo muito com a perspectiva de ter vocês, por exemplo, como grandes potencializadores da construção desses conhecimentos. Nádia, então uma provocação ainda nesse lugar. Em que estrutura seria mais natural que o American Space Office, que a coligação dos BNCs no Brasil pudesse se aproximar, seja do FNDE ou seja de outra organismo e estrutura do MEC, no âmbito de colaborar com propostas, com formação, com expertise. E aí eu faço essa pergunta lembrando que me parece que, stalkeando o seu currículo, você já esteve envolvida na estrutura do Plano Nacional do Livro da Estou, Leitura. do Plano Está. Nacional de Leitura, que é Maravilha. um dos grandes motes, assim, que eu acho que a gente pode junto construir grandes soluções, porque ele vai começar a ser discutido este ano, vai ser lançado provavelmente, e o MEC e o INCOM estamos juntos trabalhando para isso,
e que seja esse espaço, entendeu? Onde haja essa atuação conjunta de todos, e a gente mobiliza mesmo a sociedade para participar, para que a gente tenha um plano nacional de leitura para os próximos 10 anos, em que já esteja envolvido aí, como um dos pilares, essa coisa da formação e de como a gente fortalece as células, né, locais para a construção dessa realidade. E aí, falando dessa outra possibilidade, então eu acho que é isso, colar no plano nacional, na construção desse plano, que vai ser uma construção coletiva, eu acho que já é um caminho necessário para todo mundo que tem essa preocupação e esse desejo. E, por outro lado, eu acho que vocês podiam encaminhar um, um documento para a gente, onde vocês tragam esse projeto, tragam essas possibilidades, ou tragam o que vocês têm para ofertar, né? E aí a gente pode tentar levar para frente, tentar apresentar internamente aqui, para que seja conhecido de todos e que a gente possa, então, entender como é que a gente pode se articular nesse sentido de se conectar, de verdade, né? Maravilha. Uma última provocação antes de passar a palavra. Eu não posso perder isso, gente. Ano que vem, Brasil e Estados Unidos celebram 200 anos de diplomacia. No âmbito editorial, Nádia, existe a possibilidade de diálogo para qualquer conversa em torno de um protocolo de intenções em relação à ampliação da publicação de literatura em língua inglesa no Brasil, seja para pensar em preços ou em ação afirmativa para o mercado editorial publicar, preços mais, como é que se diz, que a aquisição não seja tão onerosa, enfim. É um diálogo que me parece super dentro do raio de ação, talvez não do FNDE, mas de alguma estrutura dentro do Plano Nacional, mas que super rima com essa oportunidade de celebração da diplomacia americana e brasileira no ano que vem. Enfim, é uma pergunta super legítima, porque eu realmente não entendo, talvez, que estrutura poderia ser eu não digo nem dos resultados, mas de uma conversa para a gente falar sobre publicação editorial do livro em língua inglesa no Brasil. Eu entendo que isso é autogestão, né? A gente vai falar a nível de ministério mesmo, de ministros, porque é uma data bastante interessante para ser comemorada, para que haja ações e projetos juntos, né? Interessante. Mas com relação a essa questão da publicação, acho que no PNLD, por exemplo, eu falei para vocês, a gente nunca tinha comprado material em inglês, e aí, a partir dos últimos 3 editais, eles constam lá já o MEC, né? O MEC entendeu que era uma necessidade para os nossos estudantes e já consta lá. Então, os literários a gente já compra também em língua inglesa. Mas uma política específica de fomento, aí passa realmente para nível de ministro da Educação, de ministro de Cultura, e acho que vale essa interlocução com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação, via ministros, para se entender como é que se alinha isso, né? Maravilha. Obrigado. Prezados, mais alguma pergunta? Estamos nos aproximando dos minutos finais da nosso painel. Alguém mais quer fazer alguma pontuação? Não perca a oportunidade de tirar qualquer dúvida da nossa representante do FNDE. Bem, eu não vou fazer mais nenhuma pontuação para não sequestrar a palavra, porque se deixar a gente vai longe, como já disse no início da nosso painel. Eu fico muito feliz se o querido Yuri e Janaína me permitem, a gente vai encerrando para eu poder agradecer a Nádia César pela oportunidade de poder conversar, conhecer um pouco mais sobre a atuação do FNDE, sobre as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para o incremento do livro, da leitura e dos espaços que fomentam isso na escola. E também, Nádia, a possibilidade de você muito gentilmente conhecer e ter a paciência de ouvir as ações extraordinárias e cheias de qualidade e de impacto social e pedagógico que os centros nacionais no Brasil estão realizando.
e que nós entendemos que podemos contribuir ainda mais com esse impacto, acessando, conhecendo ainda mais o que os setores como o do FNDE e do Ministério da Cultura estão realizando em termos de política pública, em termos de espaços é, 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 de colaboração, de contribuição teórica e de expertise. Então, de novo, agradecer muito, muito por você ter dedicado 2 horas da sua agenda, que eu sei que são valiosas, para poder ouvir gentilmente o que esses nossos colegas ao redor do Brasil estão produzindo, para ouvir o que a minha querida representante do American Space Office no Brasil tem coordenado junto com a sua equipe e dos editais e das políticas que eles têm promovido para os American Space no Brasil, e também o que a coligação bravamente propôs como painel e de programação desse simpósio. Muito obrigado pela sua presença, pelas respostas, e eu espero que a gente possa. Essa não é a palavra final, eu vou deixar você falar e depois meu querido Yuri e Janaína vão encerrar também, mas eu espero que a gente tenha oportunidades de encontro institucional para a gente poder estreitar laços e parcerias futuras. Se você quiser fazer as suas Obrigada, palavras. obrigada, Wanda. E obrigada a todos vocês. Parabenizar, dizer que tem cada vez mais projetos, mais criatividades, mais energia para semear, né, constantemente o conhecimento, a cultura, a arte, a criatividade entre nossos meninos, entre nossos jovens, entre nossos adultos, e dizer que estamos à disposição, né, para sempre para o diálogo e para recebê-los aqui sempre que for possível, tá bom? Obrigada. Obrigado. Janaína, Yuri. Obrigado, Vander, obrigado, Nádia, obrigado à equipe da Embaixada, aos colegas que contribuíram aqui com a nossa apresentação. Eu acho que é isso, né? Fica, conforme a gente vai abrindo essas janelas, vai vendo o que tem do outro lado, vão surgindo ideias, e eu acho que são nesses momentos que esses projetos, né, que agora a gente apresenta aqui, que eles começam a tomar forma, né? Quando a gente começa a olhar o que tem aí no mundo, o que tem para fora e como é que a gente pode contribuir. Então, só agradeço novamente, Janaína. E aproveito a fala final também para convidar, né, a Embaixada Americana, os consulados e a nossa ilustre palestrante, a Nádia, para o 40º Simpósio Centros Binacionais, Nádia, que ocorrerá na cidade de São Paulo no mês de outubro de 2024, né? Que possamos estreitar ainda mais esses laços que começamos agora, para que possamos iluminar juntos as mentes do nosso povo brasileiro, né, das nossas crianças, dos nossos jovens, e junto com a Embaixada Americana mostrar que não existem fronteiras para a educação, né, que a gente pode oferecer para eles o mundo, né, através da educação e dos livros, sempre os livros, né? Muito obrigada a todos, muito obrigada, Nádia. Então é isso, prezados, muito obrigado. Tenham todos um ótimo restante de semana e nos encontramos na programação do simpósio. Muito Aproveite, obrigado. pessoal, para o formulário, tá? Vocês responderam o formulário antes de sair. E tenham um excelente final de tarde, uma excelente semana. Tchauzinho. Bye, everybody. Tchau, tchau. Bye. Tchau, bye bye.